E aí, você é um profissional em TI? Bom, vamos então começar aqui pelo TeamViewer. O TeamViewer ele é um programa instalável, ele não é executável. Ou seja, você tem que fazer o download do software e fazer a instalação dele aí no seu computador. Para acessar o computador do seu cliente, vocês vão precisar do ID, que vai ser gerado assim que ele abrir o TeamViewer lá na máquina dele. E essa senha ela é gerada a cada vez que o TeamViewer é aberto no computador do seu cliente. Lembrando então que o TeamViewer, para fazer a instalação dele na máquina, é importante que você esteja utilizando uma máquina mais parruda, ou seja, uma máquina que tenha mais desempenho de processador e de memória. E é importante também que a máquina não seja uma máquina lenta, porque o TeamViewer ele é um excelente software para o acesso remoto. Porém, ele é um dos softwares que requer que você tenha um bom desempenho aí na sua máquina, no quesito de processador e no quesito de memória. Caso vocês precisem realizar a transferência de arquivos online de uma máquina para outra, o TeamViewer ele é um excelente software para executar esse tipo de tarefa. O próximo então apresentado aqui para vocês é o AnyDesk. No caso do AnyDesk, ele já é um software indicado para aquelas máquinas que não têm muito desempenho de processador ou de memória. Claro que a máquina também não pode ser uma máquina muito lenta, pois dependendo do software que você vai usar, se for uma máquina muito lenta, independente de você estar usando o TeamViewer ou o AnyDesk, você vai ter dificuldade para acessar o computador do outro lado da mesma forma. Portanto, se a máquina que você está acessando aí do outro lado é uma máquina que não tem muito desempenho de processador, que não tem muito desempenho de memória, você vai executar todas as tarefas aí com o AnyDesk tranquilamente. Para obter então o acesso da máquina, o teu cliente vai te passar o ID que aparece lá na tela do AnyDesk no computador dele, e nessa barra então vocês estarão colando o ID da máquina destinatária e confirmando aí com a tecla Enter. Vai aparecer no computador do outro lado uma notificação e a pessoa deve aceitar para que você tenha o acesso da máquina. Lembrando então que pelo AnyDesk vocês terão também a possibilidade de trabalhar com transferência de arquivos de uma máquina para outra. Bom, temos então aqui o AeroAdmin. É um outro software ideal para acessar máquinas com pouco desempenho de processadores e de memória. Com ele também você consegue trabalhar com a transferência de arquivos online de uma máquina para outra, e para acessar a máquina que está do outro lado para realizar as atividades aí online, vocês vão precisar do ID que ele gera a partir do momento que ele é aberto e a senha que ele vai gerar lá na máquina que vocês estarão acessando. Bom, esse programa ele é executável, ele não é instalável. Então você vai baixá-lo direto pelo site e executá-lo. Ao executar, ele vai te dar as informações que você precisa aí para fazer o acesso remoto. E é aqui do seu lado direito que vocês vão colocar o ID da máquina que vocês estarão acessando. Ao confirmar em controle remoto, ele vai pedir para você informar a senha da máquina destinatária. Então é bem simples, não tem segredo para utilizar o AeroAdmin, assim também como o AnyDesk, pois os dois são executável e não instalável. Porém, eles servem para as máquinas que têm pouco desempenho. Além desses três que eu acabei de apresentar aqui para vocês, temos então aqui o Ruptudesk. Ele também é um software excelente para você trabalhar com acesso remoto. Então aqui ele vai gerar uma ID assim que você faz a instalação dele, e a senha ele mostra aqui na parte de baixo. Ele é um software ideal, galera, para vocês que trabalham com transferência de arquivos pesados. No entanto, é importante que o computador que você esteja acessando aí do outro lado tenha um ótimo desempenho de processador, de memória, e que a internet também seja uma internet rápida, boa, pois trabalhar com transferência de arquivos, o software ele requer desempenho não só do computador, como também da internet. Então esse daqui ele é instalável, vocês vão ter que instalar ele na máquina, vocês irão então colar aqui o ID da máquina, e quando confirmarem em conectar, ele vai pedir para vocês informarem a senha da máquina que vocês estão acessando. Bom,
Iremos então para um outro aqui que eu uso ele muito, principalmente aqui nos acessos remotos. No caso eu me refiro então ao GetScreen. Ele é um software bem simples para você acessar o computador do teu cliente do outro lado. Para ter então acesso do computador, vocês vão precisar apenas do link. A pessoa vai enviar para vocês aí o link e vocês poderão então abrir esse link no seu WhatsApp Web. Abrindo ele lá no seu WhatsApp Web, você vai ter acesso a esse código aqui, ó, QR Code. Lendo-o então, você vai ter acesso à máquina. Ele é um programa também executável, tá? Ele não é instalável. E com ele vocês vão conseguir fazer acesso remoto de smartphones, bem fácil, bem simples, trabalhar com transferência de arquivos, assim também como fazer transferência de arquivos de um computador para o outro. E por sua vez ele é um software também bem leve, indicado aí para aqueles computadores que têm pouco desempenho de memória e de processador. Esse daqui ele é ideal para você que quer utilizá-lo aí no dia a dia para fazer atividades básicas, para fazer aquelas atividades que não tem necessidade de muito desempenho do dispositivo que você vai estar acessando aí do outro lado. Por último, então, temos aqui o Rustdesk. É um outro software bacana, eu trabalho muito com ele aqui, utilizo ele muito. Ele é um software com o qual vocês vão conseguir também trabalhar com a transferência de arquivos de um PC para o outro. E o computador a ser acessado é importante que tenha um ótimo desempenho, tanto de processador como de memória, e que a internet que você esteja utilizando do outro lado para acessar o computador tenha um ótimo desempenho. Então, ao instalar ele em sua máquina, você vai ter o ID da máquina, a qual você deseja acessar, e temos aqui a senha. Colocando então o mouse em cima desse olhinho aqui do nosso lado direito, ele mostra a senha aí para vocês da máquina que vocês estarão acessando. Ao conectar aqui, depois que você informa o ID da máquina, ele pede então para você informar a senha. Esses daqui então são os programas que eu utilizo no dia a dia para acessar vários computadores. Como eu já utilizei todos, eu separei eles aqui para trazer para vocês porque são os melhores para vocês utilizarem aí no dia a dia. O link de todos vão ficar disponível para vocês, fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo para você baixar e utilizar aí o que você quiser. Além disso, caso você não seja inscrito aqui no canal e esteja passando por aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever para não perder os próximos envios do canal. Eu fico por aqui e nos veremos aí nos próximos tutoriais.